Olá, pessoal da UBRA, queridos acadêmicos de enfermagem, futuros colegas de profissão. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com você sobre a nefrologia. Para quem não me conhece, eu sou a enfermeira Carla, sou egressa da UBRA Carazinho com muito orgulho do ano de 2010. Já desde 2011 atuo como enfermeira. Estive no hospital de Carazinho até final do ano passado e desde janeiro estou na clínica de nefrologia, que é anexa ao hospital também. Fiz minha especialização em terapia intensiva adulto e em nefrologia. Bom, falar de nefrologia é um prazer, é uma especialidade muito interessante, muito complexa, que envolve muitas etapas. É uma especialidade não tão conhecida, a gente não tem tanto contato com a nefro, mas dentro da UTI a gente tem esse contato, no hospital e na hemodiálise. Bom, os nossos rins, eles têm uma função muito importante do organismo, que é a filtragem do sangue. Então, através dessa filtragem, substâncias tóxicas do nosso metabolismo vão sendo eliminadas, como a ureia, creatinina, potássio, todas essas substâncias que vão ser muito deletérias ao nosso organismo e causar alterações importantes. Também os rins, eles regulam nossa pressão arterial, eles ajudam na produção da eritropoetina, então, dos glóbulos vermelhos, o metabolismo mineral ósseo, então são funções muito importantes, controle do equilíbrio ácido básico. Então vocês veem que quando essas funções estão desreguladas, nosso organismo vai entrar em sofrimento e instabilidade hemodinâmica. Os marcadores da função renal são a ureia e a creatinina. Então, a nível laboratorial, eles vão dar indícios do início de uma doença renal, aguda ou crônica, tá? Mas, muitas vezes o paciente já vem dando sinais de alterações da função renal, mesmo com pequenas alterações quase imperceptíveis, de ureia e creatinina. Tá? É muito importante a gente saber que a insuficiência renal ela é dividida em lesão renal aguda e lesão renal crônica, Então, ambas essas insuficiências levam o paciente a precisar de uma terapia de substituição renal, que é a hemodiálise, tá? Nós, dentro do hospital, nós vamos estar mais acostumados e habituados a ver a lesão renal aguda, daquele paciente que interna no andar, já tem fatores predisponentes, para ter lesão renal, pacientes idosos que fazem cirurgias, pacientes queimados, diabéticos, hipertensos. Então, eles já têm uma probabilidade maior de ter alteração renal. Aí, esses pacientes não recebem uma hidratação adequada, eles usam drogas nefrotóxicas que vão alterar, as células renais, anti-inflamatórios, antibióticos, Então, várias coisas que vão acontecendo no decorrer dos dias da sua internação, que vão evoluindo para essa insuficiência renal aguda, Então, ele tá um pouco desidratado, aí já começa a alteração no volume da diurese, começam alterações da creatinina, ureia, muitas vezes pequenas, mas o paciente já vem a desestabilizar e ele acaba muitas vezes indo para a UTI em decorrência da insuficiência renal aguda. Na UTI a gente tem índices entre 15% a 30% de pacientes em insuficiência renal aguda e que a maioria deles necessita da terapia de substituição renal, tá? Então, nesse âmbito da lesão renal aguda, a gente pode dividir ela em
lesão renal aguda pré-renal, né, como causas por desidratação, hipovolemia, doenças cardíacas que causam uma hipoperfusão renal. Tá? Dentre as causas renais, vemos as infecções, né, a sepse como uma das principais causas, intoxicações como, por exemplo, picada de insetos, de cobra, aranha, escorpião, que vão causar lesão no glomero, que é a célula do rim, as drogas nefrotóxicas também, as causas pós-renais como obstruções por cistos, tumores e até muitas vezes obstrução de sonda, que também leva o paciente, né, a não ter uma diurese e acaba alterando os exames laboratoriais. Então, esse paciente ele vai precisar da terapia renal substitutiva. Então, é diferente do paciente com a lesão crônica, que ela vai se estabelecendo lentamente, né? Então, a lesão renal aguda necessita geralmente da hemodiálise logo de início, né? Esse paciente muitas vezes vai para UTI, na maioria das vezes, porque ele vai estar muito descompensado, a ureia muito alta, o potássio também bem elevado, e a gente sabe que o potássio elevado é muito deletério, né, às células cardíacas, ele pode fazer arritmia importante e fatal, então ele precisa urgente desse tratamento, né? Então, lá na UTI, o ideal é que ele seja dialisado com uma máquina diferente da máquina da diálise crônica, que é a máquina de diálise contínua. Então, seria uma terapia renal contínua. Como esses pacientes vão estar mais instáveis, a pressão arterial instável, né? Hemodinamicamente instáveis, muitas vezes entubado, sedado. Então, essa diálise contínua ela é menos agressiva, porque o paciente pode ficar por horas, dias sendo dialisado lentamente, então não vai alterar tanto as funções hemodinâmicas, tá? Então, essa é a diferença básica, então, da lesão renal aguda para crônica, tá? E no momento que esse paciente reverte a lesão renal, né, pode-se passar alguns dias, então ele está de alta, né, da terapia. Na lesão renal crônica é diferente, porque são estágios que o paciente vai passando, que as alterações vão acontecendo do estágio 1 ao estágio 5. Então, quando ele chega no estágio 5, que é o estágio final, né, que ele tem menos de 20% da capacidade de filtração do rim, quando a maioria dos seus glomérulos, que são as células do rim, estão afetadas, então ele vai entrar em terapia renal substitutiva. Tá? Esse paciente, muitas vezes, ele não vai estar tão instável quanto o paciente agudo, né? Ele vai estar com potássio elevado, mas não tanto quanto o agudo, a ureia mais alta, a creatinina bem elevada, o volume de diurese dele vai diminuir, ele vai estar oligúrico, provavelmente, né? Que é a diurese menos de 400 ml em 24 horas. Então, nesse momento, é indicado ele iniciar a sua terapia renal. Dentro das terapias renais para os crônicos, nós temos algumas modalidades, né? Conforme a indicação médica, existe a diálise peritoneal, então, onde o paciente é inserido um catéter a nível de peritônio, e a diálise, então, ela é feita através da infusão de bolsas com concentrado alto de glicose, que vão entrar em contato, né, com a membrana peritoneal, ali onde há muitos vasos sanguíneos, e através desse líquido, então, vai ser feito a eliminação das toxinas. E esse líquido, então, que está ali no peritônio, ele
depois, né, de fazer as trocas, entra em contato, né, com a membrana, ele é eliminado. O cirurgião gastro, ele realiza a passagem de um catéter peritoneal, então, que vai ser utilizado. Ele pode ser feito a nível ambulatorial, né, vir até o serviço de hemodiálise e fazer a sua terapia de diálise peritoneal, ou também domiciliar, onde o paciente é ensinado todos os cuidados que ele vai utilizar. Ele pode fazer por algumas horas intermitente, né, durante o dia, ou pode fazer durante toda a noite. Então, isso requer um treinamento bem específico para ele. E a terapia convencional, que é a hemodiálise, então, que é através da máquina de hemodiálise, que o paciente vem até a clínica, né, e faz a sua terapia conosco, tá? Primeira coisa que a gente precisa para dialisar um paciente é um acesso vascular, né? Geralmente os pacientes agudos, eles vão ter um catéter. A gente chama de catéter temporário, que é o catéter Shilley. Então, ele é inserido pelo médico, ou na jugular, na subclávia, na região femoral. E através desse catéter, então, nós temos o acesso para poder ligar o paciente à máquina, tá? O paciente crônico, então, quando ele inicia, já se programa a confecção da fístula arteriovenosa, que seria o acesso indicado para o paciente crônico, tá? Então, é uma cirurgia feita pelo médico vascular, o cirurgião vascular, né, que tem habilidade para esse procedimento, onde é feita uma anastomose entre uma veia e uma artéria. Então, durante um período de mais ou menos 6 semanas, vai haver o desenvolvimento dessa fístula. Então, a veia que vai se desenvolver, ela vai ficar com um calibre mais engrossado, uma espessura, um comprimento, né? Então, após 6 semanas, ela vai ter mais ou menos 6 centímetros de comprimento, 6 milímetros de espessura. Então, nós temos uma fístula pronta para ser utilizada. Claro que o paciente vai ter que ser orientado desde o pós-operatório imediato a vários cuidados com essa fístula, para que ela seja boa e para a gente possa dialisá-lo bem efetivamente. Essa fístula, então, a gente tem esse cuidado especial, né, de orientação bem grande para o paciente, para a família, para que ocorra tudo bem durante o processo de maturação e depois também na manutenção, tá? Também temos a opção para paciente crônico do catéter permanente, é um catéter implantado pelo cirurgião vascular também, pode ser em serviço de hemodinâmica ou não, e esse catéter ele pode ficar por muito tempo, vários anos, né, se não tiver complicações infecciosas ou estenoses, obstruções, enfim. Ele pode permanecer, ele tem um cuff que ele adere na parede da veia, então ele não tem perigo de deslocamento. Então é bem interessante também para o paciente que não tem condições de um acesso vascular. Às vezes são pacientes com vasculopatia, pacientes idosos que não têm uma rede vascular adequada para a confecção de uma fístula, ou fazem fístula, depois perdem, não funciona, enfim. Então, a opção também do Permicate, né, que é esse catéter de longa permanência. O catéter, a gente tem que ter vários cuidados para prevenção de infecção, protocolos de cuidados, de curativos, ensinar o paciente, então, a cuidar dele em casa também, tá? É bem interessante. Essa questão da educação também para os cuidados tanto da fístula quanto do catéter.